Vamos a mais uma situação de restituição perspética. Neste caso, continuamos com um prisma quadrangular regular que tem faces ortogonais ao quadro, quadrangulares, e tem faces oblíquas ao quadro, das quais conhecemos as direções frontais. Se quisermos supor que as faces ortogonais ao quadro são horizontais, então temos estas arestas aqui paralelas ao quadro na posição vertical, na direção vertical. É com este ponto de partida que vamos trabalhar esta situação de restituição perspectiva. Começamos então por estender as perspectivas das linhas que sabemos, dada a condição que colocámos inicialmente, que sabemos serem horizontais, e com isso determinamos estes pontos de fuga, F1 e F2, que corresponderão naturalmente a pontos de fuga de direções de nível, o que permite conduzir a linha do horizonte e com isso, no fundo, ter o plano do horizonte determinado. Mas podemos ainda acrescentar a esta figura a reta diagonal da face superior deste prisma, que sabemos que espacialmente está a 45 graus em relação às direções dos lados e que, portanto, forma aqui no quadro um novo ponto de fuga, FD, que corresponde a uma direção precisamente a 45 graus com as direções 1 e 2. Temos então três pontos de fuga, F1, F2 e FD, a que correspondem naturalmente projetantes que estão contidas no plano do horizonte. Então, para entendermos espacialmente o que vai passar-se a seguir, a construção que vamos efetuar a seguir, vamos olhar para este sistema num ponto de vista exterior ao ponto de vista do observador. E, portanto, vamos considerar aqui o nosso plano do horizonte e, sobre este plano do horizonte, vamos procurar posicionar o nosso observador e, por conseguinte, determinar a distância do observador ao quadro. Como sabemos que as direções 1 e 2 são ortogonais entre si, então daqui deve resultar que o nosso observador está contido sobre uma circunferência de diâmetro F1, F2. E como sabemos que as projetantes com a direção 1 e 2 estão a 45 graus com a projetante com a direção diagonal, isto é, com a projetante OFD, vamos utilizar um teorema da geometria plana que nos relaciona precisamente um ângulo inscrito numa circunferência com o respectivo ângulo ao centro. Para isso, dividimos então esta circunferência em 4 partes, formando assim 4 ângulos retos, com os quais vamos poder então construir a posição do observador. Note-se que, se desenharmos a reta que une este ponto, da divisão da circunferência ao ponto FD, determinamos sobre a circunferência um novo ponto, que vai ser precisamente o observador. Isto porquê? Porque, desenhando as projetantes ao F2 e ao F1, é fácil perceber que o ângulo, por exemplo, FD ou F2, é precisamente um ângulo inscrito na circunferência a que corresponde um ângulo ao centro de 90 graus. E, portanto, este ângulo é precisamente um ângulo de 45 graus. Ora, tendo aqui o ponto O determinado, isto torna possível, desenhando uma perpendicular à linha do horizonte, passando por O, determinar precisamente o ponto P. Podemos ainda acrescentar neste esquema, uma vez que temos no quadro um conjunto de retas que são frontais, podemos ainda acrescentar neste esquema, por uma questão de clarificação, a projetante correspondente àquela direção e que, sendo paralela ao quadro, corresponde precisamente a um caso em que não há ponto de fuga. Aliás, como se verifica, pelo facto daquelas linhas não convergirem precisamente em plano, não convergirem precisamente em ponto nenhum. Para efetuarmos esta construção sobre o quadro, naturalmente, temos de operar o rebatimento do plano do horizonte para o quadro. Temos de considerar essa operação, de modo que aquela circunferência, que aqui está traço interrompido, fique representada aqui sobre o plano do quadro. É, portanto, essa construção sobre o plano do quadro que nós vamos agora replicar. Recordando precisamente a construção que mostramos espacialmente, vamos agora replicá-la considerando o rebatimento. Portanto, vamos começar por desenhar a reta que une este ponto da circunferência ao ponto FD e que determina no cruzamento com a circunferência a traço interrompido o nosso ponto O rebatido. Tendo o ponto O rebatido, podemos representar as projetantes O rebatido F2, O rebatido F1, também projetantes rebatidas, que estão entre si a 90 graus e estão ambas a 45 graus com a projetante OFD. Tendo este observador rebatido, estamos em condições de conduzir uma perpendicular à linha do horizonte, de modo a posicionar o ponto P, e, determinado o ponto P, podemos conduzir, com centro em P, precisamente uma circunferência de raio P ou R, que determina
na interseção com a linha do horizonte, os pontos D' e D''. Mais uma vez, e tal como nos exemplos anteriores, vamos notar que a distância do observador ao quadro só adquire um significado métrico quando resolvermos a determinação da posição desta figura em relação ao quadro, o que, mais uma vez, implica conhecer alguma dimensão sobre esta figura. Suponhamos que é conhecido o comprimento da aresta da face quadrangular, ou seja, suponhamos que é conhecida esta medida, o que nos permite desenhar aqui um esquema com essa verdadeira grandeza. Suponhamos que é 10 metros e que aqui está representada, por exemplo, na escala 1/100, portanto, um quadrado com 10 cm de lado. Ora, desenhamos este quadrado não com uma orientação qualquer, mas respeitando precisamente as direções 1 e 2, isto é, desenhamos este quadrado com estas linhas aqui paralelas à projetante rebatida OR-F1 e à projetante rebatida OR-F2. Ora, nenhuma destas direções é paralela ao quadro, portanto, não podemos marcar sobre nenhuma destas retas a verdadeira grandeza, à parte do fator de escala, destes comprimentos. Não faz sentido na perspectiva, dado que estas medidas, não sendo paralelas ao quadro, não preservam a proporção. Então, o que é necessário fazer para encontrar a localização da face quadrangular em relação ao quadro é precisamente procurar identificar sobre aquela face uma medida que esteja paralela ao quadro. Neste exemplo, tratar-se-á de uma medida fronto-horizontal. Por isso, se representarmos esta reta paralela à linha do horizonte, na qual, pela interseção que ela produz nestes dois lados do quadrado, se determina um segmento que tem uma determinada medida, se procurarmos esta medida através da marcação de dois pontos, um nesta linha, outro nesta linha, se o conseguimos fazer, então determinamos a posição relativa desta figura relativamente ao quadro. Ora, essa construção, se corresponder, por exemplo, ao que temos aqui, significa que determina a relação desta figura quadrangular com o quadro, o que nos permite depois um termo de comparação com a distância do observador ao quadro, que neste caso será 17, por comparação com esta medida, que é 12,37. Notem que o 12,37 resultou do facto de termos um quadrado com uma determinada rotação, quadrado esse que tem 10 de lado e que para esta rotação, na direção paralela ao quadro, se identifica a medida aproximada de 12,37. E tal como nos exemplos anteriores, poderíamos considerar outra escala para o quadro em relação à qual esta distância, dada por este segmento ORP, adquiriria um significado diferente. Por exemplo, mais uma vez, e repetindo um pouco, se aqui, considerando a escala 1/100, esta distância corresponde a 17 metros, se considerássemos, por exemplo, a escala 1/200, esta distância corresponderia naturalmente a 34 metros, mas isso também significava que a relação do quadro em relação ao objeto teria mudado e, portanto, o plano do quadro seria outro plano frontal colocado mais afastado do observador.